Olá, eu sou Fernanda Tartucci, advogada, professora, mediadora, mestre e doutora em processo civil pela USP. Há mais de 15 anos eu me dedico a estudar e ensinar mediação em grandes instituições de ensino. Hoje eu quero apresentar o curso Mediação Empresarial Estratégica, que vai ampliar os seus conhecimentos na área de conflitos empresariais e aumentar também a sua percepção sobre potenciais oportunidades para consensos construtivos. A mediação é o mais promissor meio consensual de composição de conflitos e está na ordem do dia, muito presente no cenário jurídico brasileiro. Cada vez mais os tribunais vêm fomentando a adoção da mediação. Também no plano legislativo, muitas leis recentes vêm contemplando possibilidades negociais com grande abertura, falando expressamente sobre a mediação. Então é muito relevante que os atores do cenário jurídico empresarial estejam familiarizados com as possibilidades construtivas que a mediação provê. Realmente faz muita diferença entender como funciona a autocomposição. Neste curso, o aluno poderá desvendar como é possível atingir soluções mais rápidas, mais eficazes para conflitos consumeristas, por exemplo, conflitos contratuais, conflitos societários e, enfim, várias interações controvertidas na área empresarial. A ideia, além disso, é que o aluno possa aprimorar as formas de interação na gestão dos conflitos, sob as perspectivas de atuação como empresário, empresária, advogado ou advogada, defensor, defensora e mediador ou mediadora. Então a ideia é que o aluno desenvolva a habilidade de identificar e oferecer novas soluções para os seus clientes e para a sua empresa, e assim estar apto para atuar como mediador extrajudicial de conflitos ou como negociador em sessões de mediação empresarial. Para aqueles profissionais que já atuam como mediadores, o curso vai prover uma atualização de conhecimentos com o foco, o aprofundamento na área de mediação empresarial. A gente vai trabalhar de vários conflitos empresariais em espécie. Então, a ênfase deste curso é buscar equilibrar a teoria e a prática, trazendo para o aluno, para a aluna, o debate de casos concretos e a minha experiência como professora e como mediadora há mais de 15 anos. Como eu sempre digo, negociar faz toda a diferença e negociar melhor em diversas interações é a chave para ampliar os ganhos nas relações. Então, este curso é destinado a gestores de empresas, profissionais do direito que atuam ou pretendem atuar como mediadores, mediadoras, e também para profissionais que atuam no direito empresarial em geral, que precisam negociar situações e querem conhecer novas alternativas de soluções de conflitos para apresentar a seus clientes ou implementarem mesmo oportunidades consensuais nas suas instituições, nos seus escritórios onde atuam. Então, a gente vai aqui pensar em várias possibilidades. Eu criei esse curso após receber diversos pedidos de alunos e alunas que gostariam de aprender sobre mediação com enfoque em conflitos empresariais. Então, esse é um curso inédito e ele tem como base casos práticos, experiências concretas que já vivenciei. Eu já ajudei dezenas de alunos e alunas na área da mediação. Um aluno, por exemplo, comentou que sempre teve resistência a advogar nessa parte negocial, especialmente por conta de más conciliações no passado. Ele não gostava de conciliação. Então, ele foi convidado a participar de uma sessão de mediação online e ele teve o ímpeto de recusar a participar. Mas aí ele se lembrou das aulas, disse-me ele, segundo ele, da minha insistência na abertura de visões, e ele decidiu aceitar. E o resultado foi muito interessante, ele ficou bem animado, ele conseguiu negociar um ótimo acordo para o seu cliente, e este, que era uma empresa, né, o sócio da empresa ficou muito satisfeito, não tinha esperança que aquilo rendesse tão bem, e ficou animado em passar para ele, inclusive, outros casos.
Uma outra aluna, diferentemente, já gostava muito de mediação, tinha estudado, tinha apreciado, mas não havia espaço no escritório onde ela trabalhava. Então, aos poucos, com paciência, a partir da ampliação de conhecimentos, de várias trocas de ideia que a gente tinha nas aulas, ela angariou autoconfiança e propôs aí ao diretor do escritório, ao sócio maior, montar uma área consensual, para que ela atuasse como advogada em mediações e conciliações. No fim, deu certo, ela se tornou a advogada responsável por essa divisão no escritório e ficou muito satisfeita em finalmente poder atuar em mediações e conciliações como negociadora. E como eu cheguei à mediação empresarial? É interessante, em 2008 eu tinha publicado o meu livro Mediação nos Conflitos Civis, a versão comercial da minha dissertação de mestrado, que eu defendi na Faculdade de Direito da USP em 2007. E eu soube que havia alguém à procura de uma mediadora para atuar em uma série de casos no Rio de Janeiro. Um veterano da Faculdade de Direito da USP pediu um exemplar do meu livro para ele dar a essa pessoa, que era o Diego Falec, que então atuava, era 2009, no Ministério da Justiça. E ele tinha desenhado um sistema de mediação. Nós conversamos, eu fui então escolhida para ser uma das observadoras e mediadoras do Programa de Indenização 447, que foi integrado pela companhia aérea Air France e seguradoras, por órgãos componentes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a Fundação Procon do Rio de Janeiro e também, companhia seguradora aérea e a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça. Fui então mediadora no caso para trabalhar a situação indenizatória que envolvia familiares de um lado e empresa aérea e seguradora por força do desastre aéreo ocorrido em 2009. Um voo Rio de Janeiro-Paris caiu no Atlântico e 228 pessoas que estavam no avião faleceram. Então o Ministério da Justiça teve, por iniciativa do Diego Falec, que então lá atuava, essa iniciativa de montar um programa de indenização, onde haveria observadoras, mediadoras, que iriam justamente favorecer o diálogo entre familiares em luto e as empresas seguradora e aérea. Então, eu fui, após a conversa com o Diego Falec, houve então aí uma entrevista bem sucedida, e eu fui uma das 3 mediadoras escolhidas, e então eu agreguei e passei a ter um conhecimento prático da mediação. Eu já tinha um conhecimento teórico, eu tinha estudado no meu mestrado em Direito na USP, já tinha um livro a respeito, e era a hora então de colocar na prática. Eu também já tinha feito alguns cursos de mediação, muito interessantes no IMAB, Instituto de Mediação e Arbitragem no Brasil, na Palas Atena, que também é uma instituição aqui da capital paulista, de onde eu falo. Então eu já tinha algum conhecimento teórico e era a hora então de ir para o conhecimento prático. Então, entre 2009 e 2010, eu saía de São Paulo toda quarta-feira cedo, bem cedinho, pegava um avião para o Rio de Janeiro e ali eu participava de reuniões num centro de atendimento entre familiares e empresas. E após todas as reuniões eu voltava na sexta-feira aqui para a capital paulista no final do dia. Então foram 9 meses de ponte aérea e muito aprendizado sobre conflitos, interações consensuais e o poder da boa mediação. Parecia até contraintuitivo, que em um cenário marcado pelo luto, por dificuldades como aquele, familiares pudessem se engajar para ter voz e negociar. Eu ouvi de alguns deles, de advogados também disseram isso, algumas palavras de desânimo, descrédito, que nada poderia dar certo. Uma iniciativa tão arrojada teria chances mesmo de avançar? A resposta foi positiva, graças ao empenho de todas as pessoas envolvidas e ao potencial que a mediação tem, um potencial muito construtivo a partir da fala e da escuta recíproca. Então as reuniões fluíam muito bem, às vezes com algumas travas, mas no final a gente pôde perceber pessoas que no início estavam frágeis, dizendo-se mais fortalecidas no final, justamente porque se sentiram escutadas e estavam então prontas para iniciar novos ciclos na sua vida. Então foi muito bom ver esse movimento que a mediação promoveu. Vamos falar agora então um pouco sobre ensino e docência. Eu decidi ensinar porque desde criança eu me disponibilizava a ajudar os colegas, era líder de sala, monitora. Então eu sempre apreciei muito
a comunicação e o estudo, e era natural para mim me oferecer para atuar, né, nas salas de aula. Na faculdade eu também me dispus já no primeiro ano a ser monitora de 2 disciplinas, Introdução ao Estudo do Direito e Direito Romano. Nem eram as minhas disciplinas favoritas, mas para dar aula eu me animava. E a matéria que eu notei que eu mais apreciava era Processo Civil. Então, quando eu saí da faculdade, eu até pensei em prestar concurso, queria ser juíza num certo momento, mas eu acabei me animando a advogar. Então, eu trabalhei em um escritório aí no início aí da minha carreira advocatícia. Depois eu saí desse escritório, voltei a estudar para concurso e eu tive a chance de voltar a dar aula sendo monitora em um curso preparatório para carreiras jurídicas aqui na capital paulista. E a partir daí voltei para a sala de aula e não saí mais. Até hoje aqui estou. E aí eu fui me preparar mais, né? Fui então buscar o mestrado e o doutorado, enquanto eu lecionava as disciplinas de Direito Civil e Processo Civil. Então aí fui entrando no meio acadêmico, lecionando. E durante o mestrado na Faculdade de Direito da USP, em 2004, foi que eu descobri a mediação. E aí eu resolvi estudar cada vez mais, mudando até o meu tema, eu ia falar sobre multas, né, no processo civil, e aí eu quis escrever sobre mediação. O caminho natural talvez fosse me dedicar à mediação familiar, já que eu sempre tive familiaridade com a área, gosto bastante de processo, direito de família, mas eu já tinha me encantado pela mediação empresarial justamente a partir de 2009, quando eu tive a experiência como mediadora no caso da Air France. Então, a partir dali, mediação ligada a consumo, ligada a contratos, tudo isso me gerou muito mais interesse. E aí eu fui sendo chamada para compor câmaras de mediação e arbitragem, e aí eu decidi priorizar a minha atuação como mediadora em conflitos empresariais. Essa é uma área muito interessante e faltam cursos específicos sobre mediação empresarial. Por isso, então, aqui estamos. Chegamos aqui, finalmente, ao desenho desse curso. Eu vejo algumas falhas recorrentes por aí. Um erro comum das pessoas é imaginar que o mediador ou a mediadora empresarial precise ser alguém especializado naquela área referente ao conflito. Por exemplo, propriedade intelectual, um problema de patentes, por exemplo. Ora, o mediador e a mediadora, eles não vão fazer uma análise do mérito, nem apresentar um parecer, muito menos decidir sobre aquela situação em relação ao mérito. Na verdade, o que essa pessoa precisa fazer? Ela precisa otimizar a comunicação, o fluxo das informações. Então, ser preparada em mediação é o grande ponto fulcral e não saber o mérito da disputa. Outro erro é imaginar que a mediação empresarial extrajudicial, feita em câmaras de mediação e arbitragem, por exemplo, funciona da mesma forma que as conciliações judiciais que a gente tanto vê aí pelos tribunais brasileiros, que são feitas de modo apressado, focadas apenas em propostas rápidas de acordo. Não é assim, existem fases e mais etapas na mediação extrajudicial. E por fim, um erro é deixar de se preparar para as reuniões consensuais, por estar ainda impregnado pela lógica do julgamento, pela ideia contenciosa de vencedores e vencidos. Isso é inerente ao processo que gera decisão, como o processo judicial ou arbitragem. Mas é importante estar atento aos meandros, aos detalhes da lógica negocial para ter o melhor resultado possível nas mediações. No curso Mediação Empresarial Estratégica, você vai ter a oportunidade de aprender vários temas. Como a mediação vem sendo usada estrategicamente no cenário jurídico brasileiro. 2, vamos identificar os interesses relevantes. E também, 3, os benefícios e desvantagens da mediação, também existem. Qual é o valor da autonomia e das cláusulas sobre mediação? Vamos trabalhar aqui a indicação advocatícia e o preparo para sessões consensuais, o perfil de mediadores e mediadoras empresariais, a aplicação da mediação em conflitos empresariais específicos. Então, vamos falar aqui de casos referentes a situações societárias, por exemplo, e os possíveis resultados da mediação empresarial. Se você quer se aprofundar no estudo na área de mediação empresarial, eu lhe convido a ingressar no meu curso Mediação Empresarial Estratégica. Neste curso, você desenvolverá a habilidade de identificar e oferecer novas soluções para seus clientes e a sua empresa também, através da mediação.
além também de estar apto a atuar como mediador ou mediadora extrajudicial na área de conflitos empresariais. Nosso curso é composto de 7 módulos de conteúdo, compreendendo os seguintes tópicos: conflitos empresariais e composição consensual, como eles interagem, mediação no sistema brasileiro e incentivos a ela, etapas e técnicas de mediação, perfil e atuação de mediadores e mediadoras empresariais, mediação em conflitos empresariais específicos, contratuais, conflitos de consumo, familiares, societários, organizacionais e também em casos de recuperações e falências. Como chegar à mediação empresarial? Boa pergunta, hein? E quais são, então, os possíveis resultados, efeitos da mediação empresarial? Então, no total, serão 15 horas de aula para você. O curso Mediação Empresarial Estratégica é um curso online, disponível na plataforma do Hotmart para você, ver quando e onde você quiser, no seu computador ou celular. Então, são aulas gravadas que ficarão disponíveis por 1 ano, para você rever sempre que quiser. Como bônus do curso, você receberá um checklist de adequação da disputa à mediação, modelos de cláusulas compromissórias de mediação, aula de análise de um caso, slides de apoio e também artigos relevantes sobre os temas tratados. Lembrando também um outro ponto muito importante: o nosso curso tem garantia incondicional de 30 dias. Então, até 30 dias após a compra, se o aluno ou a aluna não gostar do curso, pode pedir o reembolso integral do valor pago. Isto é garantido. Então, se você quer se tornar um expert, uma expert em mediações empresariais, clica aqui no botão e adquira agora o Mediação Empresarial Estratégia. Então, até lá!